Excelentíssimo senhor deputado Reginaldo, a todos que estão aqui na casa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu vou fazer a minha fala daqui mesmo, vamos ver se eu consigo dominar a nossa apresentação. Meus caros, eu represento aqui o Conselho Federal de Contabilidade e algumas falas aqui do nosso colega da OAB eu vou me somar às suas preocupações, em especial a importação de alguns conceitos do ISS, que aqui eu trago de forma um pouquinho mais detalhada e nos preocupam bastante, mas já fico feliz que estou aqui do lado da Camila, né, que é a nossa diretora aqui da Secretaria Especial, e já vou endereçar a ela essas preocupações. O ponto principal, deputado, que nos destaca aqui, é que diferente, e aqui eu vou falar especificamente do regime especial das profissões regulamentadas, diferente do IBS nas outras áreas em que nós estamos discutindo um novo fato gerador, e eu não vou entrar no conceito de fato gerador, né, no conceito de contribuinte. Eu vou destacar especialmente a questão do conceito do tratamento diferenciado, né, porque na nossa leitura, esse tratamento diferenciado, ele incorporou um conceito muito claro lá do Decreto-Lei 406, né, que já regulava e regula até hoje as profissões, as sociedades, no que tange ao ISS fixo, e é muito similar, né? Eu vou apresentar para vocês que realmente o texto do artigo 116, tanto o seu parágrafo único quanto os incisos, eles têm uma correspondência muito grande com o que hoje já é vigente. E qual é a nossa preocupação? É que aquilo que hoje já é vigente em termos de ISS é causa de um contencioso muito grande. E aqui eu quero relembrar a vocês, o nosso primeiro slide é apresentando que um dos propósitos da nossa reforma, e aqui superado todas as questões de qual setor levou vantagem, qual setor foi prejudicado, é o que temos, e não podemos abandonar, deputado, o objetivo de trazer a segurança jurídica, de trazer a objetividade no texto da norma e evitar que situações como essa que nós vivemos hoje, e aqui lembrando lá o relatório da PEC 45 e da 110, que aponta que mais de 4 trilhões, 5 trilhões, hoje, nosso judiciário é contencioso tributário. Nós não queremos isso daqui a 5 anos, e esse é um dos objetivos da nossa reforma. Bom, se nós não queremos isso, nós temos que observar, e aqui eu destaco dos princípios também elencados no texto da reforma, a simplicidade, a transparência, mas eu vou destacar aqui a simplicidade. E é na fala da Camila, eu acho que ela foi muito feliz, quando falou na questão da objetividade. Nós entendemos, e aqui falo, né, como eu disse, pelo Conselho de Contabilidade, representando mais de 500 mil profissionais que operam todo esse sistema hoje no nosso país. E é latente, e é de conhecimento de toda a sociedade, mas muito mais dos profissionais da contabilidade, que a segurança jurídica é necessária, que isso afeta de forma muito danosa os negócios. Porque uma vez feita a composição da sua carga tributária, recebe-se do seu cliente e depois não há possibilidade de uma discussão judicial em ser autuado e rever aquele contrato já feito com o seu cliente, porque já foi pago, o tributo já foi incluído no seu preço. Então, para nós, isso é muito importante. O que nós observamos? Tanto na emenda constitucional na 132, quando a gente vê lá no parágrafo 2º, já houve uma incorporação, né, de um conceito que hoje regula o ISS, que é a questão de já dar a primeira cara dizendo que, olha, esse regime diferenciado não é para sociedades empresárias. Esse regime diferenciado é para aquelas sociedades que são o que já estava previsto no 406, a união de profissionais liberais que, por um acordo comum, querem compartilhar ou conhecimento, ou às vezes até uma própria mera estrutura física ali, mas eles não têm um caráter empresarial, porque se destaca aqui a pessoalidade. E esse é um ponto importante. E a jurisprudência hoje consolida nestes aspectos, né? A pessoalidade da prestação de serviço, obviamente ser uma profissão que está no rol daquelas ali elencadas, né? E isso é ponto muito importante que a gente já reconhece aqui, e ver essa incorporação. Qual é a preocupação, então, que nos traz? Bom, se nós temos essa relação muito próxima, e eu trago aqui para vocês, é nítido entender que o próprio parágrafo 1º, ali nos seus incisos, incorporou os conceitos do Decreto-Lei 406, lá dos seus parágrafos, que diziam o tratamento diferenciado para o profissional liberal e para as sociedades de profissionais. Esses conceitos, ao analisar de forma
mais minuciosa e no próprio judiciário, eles levavam ao entendimento de que deveria ser afastada esse privilégio às sociedades empresárias. Melhorou o texto nesse sentido, porque o próprio caput do 116 e lá na PEC isso já é reforçado. Então, se nós temos esse ponto, o que não foi resolvido? E essa é a nossa pergunta. E a gente está trazendo aqui para vocês alguns exemplos. Porque hoje, e eu tenho certeza que o meu colega aqui da OAB sabe muito bem disso, né? Quando a gente fala do ISS, e aqui, Camilo, me permite dizer que realmente, né, foi incorporado aqui os conceitos do ISS para separar quem tem direito ao tratamento diferenciado e quem não tem. Nós temos alguns pontos que ainda são discussão e poderiam estar positivados no texto para dar mais segurança jurídica. Por exemplo, a questão da pluriprofissionalidade, né? Ou a leitura hoje do 116 nos leva a entender que sim, que pode haver uma sociedade em que é um contador e é um administrador, desde que no objeto da sociedade tenha as duas atividades e que cada um se responsabilize pelaquilo que é a sua formação, respeito ao 116. Mas esse é um texto semelhante ao 406, que originou uma tese já do administrativo tributário de que não, que deveria ser uniprofissional, né? Que se não aceitaria sociedades com 2 profissionais. Então, se isso é semelhante e o nosso texto é muito próximo ao 406 e gera esse contencioso, vamos positivar isso, e essa é a nossa proposta, uma delas. Dizer que, sim, é possível que 2 profissionais estejam nessa sociedade e não é impeditivo para a fruição do benefício. Uma outra questão que é, digamos, secundária ao conceito de ser empresário ou não, é a incorporação, por exemplo, da responsabilidade limitada na estrutura jurídica da empresa. Isso não está no 406 e nem em nenhum dos seus parágrafos, mas foi uma construção feita pelo fisco em muitos municípios, em muitos lugares, que se consolidou, que se levou até o judiciário, e ainda hoje se discute no judiciário se a responsabilidade limitada é impeditivo ou não para a fruição do benefício. Seria interessante, dentro dessa linha de segurança jurídica, de sermos objetivos, positivar também esse aspecto dentro do artigo 116, dizendo que isso não é impeditivo. E, ao final, eu apresento aqui a nossa proposta de parágrafo 2º, Camila, que incorpora essas sugestões. A própria distribuição de lucros, ainda hoje, é discussão no judiciário como fator impeditivo ou não para a fruição do benefício. Alguns alegam que uma distribuição desproporcional de lucros poderia trazer um caráter empresarial, que deveria respeitar a distribuição proporcional de lucros. E há uma jurisprudência já consolidada, e é o nosso entendimento também, que é característico da sociedade profissional que, em determinado período, se um sócio prestou mais serviços e contribuiu mais para o negócio, que ele tenha direito a uma distribuição desproporcional à sua cota de capital. Ora, isso é de acordo com a essência da proposta de se dar um tratamento diferenciado às sociedades que não são realmente empresárias e que são, na verdade, a união de profissionais que exercem determinada profissão. Então, nós apresentamos aqui, ao final, a proposta, Camila, eu já vou te encaminhar diretamente, da inserção de um parágrafo 2º, tá, que positivaria essas questões para que a gente evite o que nós vivemos hoje, deputado. E aqui é o meu pedido final a vocês. Nós não estamos mais na etapa de discutir, né, se determinado setor levou vantagem ou não levou vantagem, se determinado setor foi prejudicado ou não. E o setor empresarial da área de serviços, e eu acho que isso é de conhecimento de todos, ele terá sim um aumento de carga tributária. E isso faz parte do jogo, porque nós estamos aqui no local onde se definem as regras do jogo do nosso sistema tributário, e esse é um preço que será pago pelos prestadores de serviços. Agora, aumento de carga com a manutenção da insegurança jurídica, para nós, nos parece um preço muito caro a ser pago para as empresas de serviços, e por isso é a nossa proposta aqui, né, de positivar esses aspectos que hoje geram um grande contencioso, e poderão, né, daqui a 5 anos, por que não agora então,
né, ser objeto de revisão. Então, essa, em síntese, é a nossa proposta. Existem vários outros argumentos, deputado, que depois nós encaminharemos, mas eu quis aqui focar, né, e concentrar em um aspecto que, para nós, é bastante relevante.